Gente, bom dia. Boa tarde. Eu vou apresentar hoje esse estudo, que é o Blacktel, que foi um estudo publicado em ano passado, na CHEST, e que o objetivo foi avaliar a estratégia de tratamento do choque, que eles chamam de falência circulatória aguda, baseado em índices derivados de CO2 e VO2. Então, falando um pouco desses índices, só para a gente relembrar, ele utilizou dois índices, que um deles é o gap de CO2, e a diferença entre a pressão venosa e arterial de CO2, e ele usou também essa outra razão que a gente usa menos na prática, né? Que é a razão entre o gap de CO2 e a diferença arteriovenosa do conteúdo de O2. Então, só explicando um pouquinho desses índices, o gap de CO2, o racional dele é que os tecidos produzem CO2 numa quantidade relativamente constante e que quanto mais devagar o sangue passar pelos tecidos, maior vai ser a concentração venosa de CO2. Porque vai ter uma quantidade menor de sangue passando e lavando o CO2 dos tecidos. Então, aqui, uma situação normal, por exemplo, um débito cardíaco de 8 litros por minuto, uma pressão arterial de CO2 de 40 e venosa de 45, a gente tem um gap de 5, que é um gap normal. Já em outra situação, em que o fluxo está reduzido, o fluxo reduziu aqui, por exemplo, para 2. Então, aqui a gente vai ter um gap aumentado, porque no sangue venoso vai ter muito CO2 absorvido. Isso aqui dá um gap de 9, que é um gap alto. Então, aqui, só para ilustrar novamente. Então, aqui tem o sangue arterial, que tem um conteúdo arterial de O2. Aqui tem o sangue venoso, que tem um conteúdo venoso de CO2, que vai ser maior. Aqui tem o VCO2, que é a taxa de produção de CO2 dos tecidos, e o sangue passa pelos tecidos numa velocidade específica, que é o débito cardíaco. Existe uma relação matemática que correlaciona essas 4 variáveis, que é pelo princípio de Fichte, que a taxa de produção de CO2 é igual ao débito cardíaco vezes a diferença veno-arterial do conteúdo de CO2. A gente pode fazer uma aproximação e substituir o conteúdo pela pressão. Então, em vez de ter que calcular o conteúdo venoso, o conteúdo arterial, a gente substitui por PbCO2 e por PaCO2. Então, a diferença entre o PbCO2 e PaCO2 é o gap de CO2. Invertendo ali na fórmula, a gente tem que o gap de CO2 é proporcional à taxa de produção de CO2 e inversamente proporcional ao débito cardíaco. Então, um gap de CO2 de até 6 sugere um fluxo normal e um gap de CO2 maior que 6 sugere um fluxo reduzido. A outra medida é essa razão, que pega o gap de CO2 e divide pela diferença arteriovenosa do conteúdo de O2. Aqui a gente não pode substituir pela pressão, tem que ser o conteúdo, porque a gente sabe que o O2 é transportado principalmente ligado à hemoglobina, então depende de HB e depende de saturação. A ideia dessa razão é detectar a anaerobiose. Então, enquanto o gap de CO2 vai falar se o fluxo está normal ou está reduzido, a razão vai falar se esse fluxo reduzido está levando à anaerobiose. Então, em condições de anaerobiose, o VCO2 fica relativamente estável, porque o mecanismo anaeróbio também produz CO2, enquanto o consumo de O2 vai reduzir. Então, vai ter um aumento da relação VCO2 sobre VO2. Voltando lá para a fórmula, para o princípio de Fichte, a gente vai ter que o VCO2 é igual ao débito cardíaco vezes o gap de CO2, e o VO2, que é a taxa de consumo de O2, vai ser igual ao débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa do conteúdo de O2. Cortando aqui débito com débito, vai ficar que essa relação é proporcional ao gap de CO2 sobre a diferença arteriovenosa do conteúdo de O2, que é essa relação aqui que eles usaram. Então, em condições de anaerobiose, essa relação vai estar aumentada. A referência na literatura é um pouco variável, vai entre 1,4 a 1,8, mas valores maiores que isso sugerem que está tendo anaerobiose, ou seja, que o fluxo reduzido está levando a hipóxia tecidual e a metabolismo anaeróbio.
Então, o que a gente tem de evidência sobre usar essas medidas na prática? Tem esse estudo, foi um estudo publicado em 2018, que comparou que há recitação por saturação venosa central de O2, ou que há, pela razão ali, CO2, O2, em pacientes com sepse grave e choque séptico. Então, o algoritmo era simples, assim, os pacientes que tinham a razão CO2 e O2 aumentada eram avaliados em relação à fluido responsividade. Se fossem fluidos responsivos, recebiam volume. Se não fossem fluidos responsivos, recebiam inotrópico. No outro grupo, a mesma coisa, só que em vez de ver a razão, eles olhavam a saturação venosa central, também para receber fluido ou inotrópico. Esse estudo não fez nenhuma diferença, usar uma estratégia ou outra, nem em relação ao desfecho primário, que foi mortalidade, e nem em relação aos desfechos secundários, que foi tempo de internação em UTI, tempo de internação hospitalar, dias livres de ventilação, dias livres de vasopressor. Então, foi um estudo bem neutro. Posteriormente, teve esse estudo, que foi em cirurgia de grande porte, também foi um RCT, e o que eles compararam aqui foi o cuidado usual com o cuidado guiado por gap de CO2. O algoritmo aqui parece um pouco complicado, mas era basicamente, se o gap de CO2 tivesse aumentado, maior que 6, eles avaliavam fluido responsividade. Se fosse fluido responsivo, recebia fluido. Se não fosse fluido responsivo, recebia inotrópico. Também foi neutro. Não teve nenhuma diferença em relação às disfunções orgânicas no pós-operatório. Teve uma diferença aqui em menor tempo de internação em UTI, mas não teve diferença em relação a tempo de internação hospitalar. Então, esses eram os dois RCTs que tinham na literatura a respeito de guiar a ressuscitação para esses índices de O2 e CO2, e que até então não mostrava nenhum benefício. Então, com isso foi feito o Lactel. O Lactel foi um RCT multicêntrico, simples cego, ou seja, só o paciente não sabia qual era a intervenção que ele estava recebendo. Foi feito em 3 UTIs na França, nas regiões de Bourgogne e de Franco-Condado. A randomização era 1 para 1, para os grupos de intervenção e controle. A randomização era através de website e era estratificada por centro e pelo tipo de choque. Os critérios de inclusão eram pacientes com no mínimo 18 anos, com a carga arterial maior ou igual a 3 milimol por litro, e pacientes que tinham falência circulatória aguda, que era definida como hipotensão ou necessidade de vasopressor, oligúria ou presença de hemófilo. Os critérios de exclusão eram pacientes em ECMO ou em PELA, pacientes sem seguro de saúde, pacientes gestantes ou lactantes e pacientes presidiários. O grupo de intervenção, então, recebia a ressuscitação guiada por esses dois índices de perfusão baseados em O2 e CO2. Então, esse aqui era o algoritmo do estudo. Eles avaliavam primeiro a razão lá do CO2 com O2. Se a razão fosse aumentada, eles avaliavam a saturação venosa central de O2 e, posteriormente, o gap de CO2. Os pacientes que tinham uma saturação venosa central de O2 reduzida com gap de CO2 normal, eles entendiam que o problema era na entrega de O2, mas não era do fluxo sanguíneo. Então, era um problema, possivelmente, ou de anemia ou de hipoxemia, que eles iam corrigir com as intervenções. Se o paciente tivesse com saturação venosa central de O2 reduzida, com gap de CO2 aumentado, então, provavelmente, era um problema de fluxo sanguíneo. Então, eles faziam alguma prova de fluido responsividade e davam fluido ou inotrópico. Os pacientes que tinham saturação venosa central normal e o gap de CO2 normal, eles entendiam que essa hiperlactatemia provavelmente era não secundária à anaerobiose. E de forma semelhante, os pacientes que tinham a razão CO2 O2 normal, eles também entendiam que a hiperlactatemia era por causa não anaerobiose. Então, naqueles casos em que era indicada a avaliação de fluido responsividade, eles faziam um passive leg raise ou um desafio volêmico, e se o paciente era fluido responsivo, recebia 250, 500 ml de ringue lactato. O grupo controle também recebia avaliação de fluido responsividade com passive leg raise ou desafio volêmico. Se fosse fluido responsivo, também recebia 250, 500 ml de ringue lactato. Todos os pacientes eram avaliados em relação ao débito cardíaco, com ecocardiografia, com cateter de artéria pulmonar,
com termodinamização transpulmonar ou com PRAM, que é um método hidroinvasivo que se baseia na PAI. Todos os pacientes eram mantidos com HB acima de 7 ou 10 em caso de DAC e com PaO2 entre 100 e 120. O desfecho primário foi o número de pacientes que obtinham pílula de lactato maior que 10% em 2 horas. Os desfechos secundários eram os níveis de lactato em 0, 2, 12, 24, 48 horas, a evolução do SOFA, o tempo de internação em UTI e o tempo de internação hospitalar, e a mortalidade em 28 dias. Em relação à análise estatística, no desfecho primário, foi utilizado o teste de Q-quadrado. Nos desfechos secundários, nas variáveis categóricas, o teste de Q-quadrado ou o teste exato de Fischer, e nas variáveis contínuas, o teste Taylor-Student ou o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. Em relação ao cálculo amostral, eles consideraram que o grupo controle, 60% dos pacientes atingiriam o desfecho e na intervenção seriam 80% dos pacientes. Considerando um poder de 80% e um nível de significância de 5% e uma perda de 10% dos pacientes, eles calcularam uma amostra de 180 pacientes. Então, em relação aos resultados, foram avaliados 214 pacientes, 24 foram excluídos, a maioria porque não preenchiam os critérios de inclusão. Então, foram randomizados 190, metade para intervenção e metade para o controle. E no final, na análise primária, foram analisados 89 pacientes no grupo de intervenção e 90 no grupo controle. Em relação às características dos pacientes no baseline, eram pacientes mais idosos, entre 65 e 66 anos, com SAPS 57. A etiologia do choque era, na maioria, séptico, cerca de 44% em cada grupo, seguido de choque no pós-operatório, entre 25 e 28, seguido de cardiogênico, ali, entre 22 e 18. E também tinha uma porcentagem de choque pós-hemorrágico, cerca de 8% em cada grupo. Em relação aos parâmetros hemodinâmicos, o lactato arterial era, em média, 4,3 e 4,5 milimol. A dose de nora era entre 0,3 e 0,28. E a maioria estava usando noradrenalina, 90% em cada grupo, cerca de 3, 4% usando adrena, cerca de 6, 7% usando vaso, e 18% em intervenção e 11% no controle, usando dobutamina. Em relação ao desfecho primário, que foi o crime de lactato maior que 10% em 2 horas, foi obtido no grupo de intervenção em 43% e no controle em 50%. Então, uma diferença estatisticamente não significativa. Em relação à evolução do lactato em 0, 2, 12, 24, 48 horas, foi bem semelhante entre os dois grupos e nenhum desses pontos teve diferença estatisticamente significativa. Em relação à sobrevida em 28 dias, as curvas de sobrevida também foram bem próximas e também não teve diferença estatisticamente significativa. Em relação aos desfechos secundários, não teve diferença em relação à disfunção renal ou necessidade de diálise. Também não teve diferença em relação a tempo de estadia em UTI ou estadia hospitalar e também em mortalidade em 28 dias. Em relação às variáveis fisiológicas nas primeiras 48 horas, não teve diferença em relação ao SOFA em nenhum dos pontos, então nem 0, 2, 12, 24 em 48 horas. Em relação à frequência cardíaca e PAM, também não teve diferença. Em relação ao índice cardíaco, o grupo de intervenção teve um índice cardíaco maior em 2 horas, mas não nos outros pontos. Em relação ao balanço hídrico acumulado em diurese, também não teve diferença em nenhum dos pontos. Em relação ao uso de noradrenalina, também não teve diferença, mas em relação à dose de noradrenalina, teve diferença em 24 horas, porque o grupo de intervenção usava uma dose maior de nora do que o grupo controle. Em relação ao uso de dobutamina, também teve um maior uso em 24 horas no grupo de intervenção. Então, resumindo os achados do estudo, essa ressuscitação guiada por índices derivados de CO2 e O2
tem um racional fisiológico muito forte, então por isso é usada na prática em muitos lugares, mas o que tem de evidência para isso são apenas alguns estudos observacionais e vários estudos experimentais. Previamente, havia apenas 2 RCTs que não mostraram nenhuma melhora de desfecho. Nesse estudo, o grupo de intervenção usou mais glutamina, usou dose maior de nora e teve um índice cardíaco maior, mas isso não resultou em clearance melhor de lactato e nem nenhum desfecho clínico melhor. Coisa que talvez justifiquem isso. O metabolismo do lactato é complexo, envolve vários fatores além do metabolismo anaeróbio e da perfusão tecidual. Então, esse desfecho como desfecho primário é questionável. O estudo incluiu qualquer tipo de choque, então foi uma população bem heterogênea, né? Incluiu séptico, cardiogênico, pós-cirúrgico, hemorrágico. Então, é possível que haja um benefício maior em algum tipo de choque. E, por fim, foi utilizado um algoritmo específico, que é aquele algoritmo que eu mostrei, com pontos de corte bem específicos, e existem vários algoritmos semelhantes publicados na literatura. Então, é possível que haja algum outro algoritmo que funcione melhor e que talvez tenha mais benefício do que esse que foi estudado. Bom, Tiago, acho que isso é um estudo bem importante aí, porque vocês têm visto alguém falar sobre isso com vocês? CO2, gradiente de conteúdo. Gradiente de conteúdo, acho que o pessoal não comentando. Acho que eu tinha ouvido isso na prática, é isso. Mas é possível bem comum. A gente vai ter depois vai ter um bate-papo esse mês para rever um pouco dos trabalhos que levaram até isso. Né? Nacional por trás, aí se faz sentido. Tá bom, gente, o que você que deu mais a fundo aí, refletiu a respeito? A ideia é assim, que tem muito racional fisiológico, é uma coisa que dá vontade de usar, mas que parece que não muda desfecho. Nem desfecho duro, nem desfecho clínico e nem melhor de lactato. Foi avaliado nesse estudo. Então, O que você acha de usar o lactato como desfecho? Vocês podem comentar aí. acho que como desfecho intermediário, acho que é um bom desfecho. Por quê? Acho que é um dos melhores que a gente tem para avaliar hipoperfusão tecidual. Tem os problemas que o metabolismo do lactato é muito complexo, envolve várias coisas, tem vários tipos de hiperlactatemia, mas do que a gente tem na prática assim, disponível para avaliar a perfusão, acho que talvez seja o melhor disponível. Acho que tem várias coisas para discutir, né? Para a gente usar um desfecho substituto, assim, aqui para fazer um estudo para poder trabalhar a mortalidade, teria que ser 1.000 pacientes aí, né? 5% de desfecho de mortalidade, né? Então, eles quiseram fazer uma coisa antes para ver se muda alguma coisa no meio do caminho. Aí eles escolheram um desfecho intermediário, desfecho substituto. Para você usar um desfecho substituto, qual que é o racional para você escolher? O que tem que ter nesse desfecho? Além do racional fisiológico. O racional fisiológico sempre tem. Mas o que um bom desfecho substituto é, além de ter um racional fisiológico? Tem 2 características. Tem que ter uma relação entre desfecho substituto e desfecho clínico, que você quer atingir. Beleza. Clareamento do lactato tem correlação com o desfecho clínico? Tem, né? Então, a gente tem vários trabalhos mostrando que quem não clareia o lactato morre mais. É isso. Mas, aí tem um segundo aspecto de desfecho substituto. Por que CD4 é um bom desfecho substituto para estudar HIV? Tem correlação com mortalidade, assim como o lactato. Mas o que ele tem de característica diferente do lactato? De valores dos peixes. Isso é a correlação prognóstica, isso existe, é a mesma coisa. Mas ele é mais do que isso. Você declara. Não precisa. Mas lembro. Vai, sai. Instituto, Fundação Cooperativa. Para tentar prever e conhecimento da sua nutrição, arte,
Certo. Isso reduz muito o número de amostras por estudo, assim. É o objetivo, você conseguir fazer um estudo menor. E talvez primeiro você ver se tem diferença no substituto e você fazer um trial grande, né? Para tornar mais eficiente o estudo. Mas aí eu pergunto para vocês, o lactato causa mais mortalidade? Ele mata os pacientes? Ou o lactato é um marcador de morte? De morte? Ele é um marcador, certo? O CD4 não. O CD4 ele é um mediador da imunossupressão. Então, o paciente que tem CD4 baixo, isso medeia o maior risco de morte no paciente com HIV. Isso é bem demonstrado, bem caracterizado. O lactato é o contrário, é bem caracterizado, porque ele é um baita marcador prognóstico, mas que eu posso fazer o que eu quiser com ele, não muda o desfecho. Se eu reduzir ele artificialmente, tem uns trabalhos antigos, que eles davam medicamentos que reduziam artificialmente o lactato. Eles pioraram a mortalidade, porque o lactato, na verdade, é um mecanismo de defesa no nosso organismo. Ao contrário, ele marca a gravidade, mas ele é saudável para o nosso organismo, no contexto do choque, tá? É uma resposta adaptativa adequada. Certo? E aí, além disso, a fisiopatologia do lactato como marcador de perfusão ela é furada, que a gente sempre atribuiu à hipoperfusão tecicular, mas tem várias outras causas de hiperlactatemia. Quem consegue falar um nome? Disfunção hepática. Quem passou aí na UTI do fígado deve ter visto, né? Os hepatopatas eles espalham lactato depois de 24, 48 horas, né? Quando faz choque séptico, é bem devagarzinho, né? Então, é um exemplo. Ou o paciente faz uma hepatite isquêmica no contexto do choque, né? Faz disfunção hepática aguda, também vai acontecer isso. Outro motivo, o lactato será alto. Tipo, celular. Sim. Mas aí não é tanto no contexto do choque. Aí é uma causa de hiperlactatemia fora do contexto do choque. Só no contexto do choque mesmo. Isso. Então, mas não só adrenalina. É catecolamina. O que eu achei interessante? Não foi diferente, né? Mas o lactato sempre foi um pouquinho mais alto no grupo intervenção. Né? E o que teve de diferença, de fato, eles receberam mais dobuta, por causa do DFCO2 e tal. O aumento da dobuta fez receber mais NOR, em 24 horas. Né? Não foi ajustado para múltiplas comparações, tem várias coisas aí também, mas o que aconteceu? Se interviu mais e talvez o lactato não falhou tanto porque você deu mais drogas adrenérgicas, porque a adrenalina é o clássico, mas qualquer carga adrenérgica que você der mais pode aumentar o influxo pela via glicolítica e aí com isso você aumentar a produção de lactato, certo? Porque está entrando muita glicose na célula, a célula mitocôndria usa o que precisa, mas o que sobra vira lactato. Esse seria o raciocínio do metabolista. Tá? Então, assim, qual que é o problema do lactato? A fisiopatologia não é só hiperfusão. Ele tem correlação com mortalidade, mas ele não é a causa de maior mortalidade, certo? Então, ele não é um bom desfecho substituto. Tá? Então, mas tudo bem. Eu acho que os autores eles falam assim, a gente quer pegar pacientes mais uma condição mais grave, né? O lactato marca um choque mais do que só a droga ativa, ele marca um paciente mais grave, né? E aí ele testou a estratégia toda dele. O que vocês acham dessa estratégia? Vocês chegaram a ver já o estudo do Rivers, que usava lá esses doadores e tal? Ou o lactate, que era baseado em lactato mesmo? Isso aí, a gente vai ter petias outros, isso aí. Mas esses trabalhos todos, eles usam pontos de corte de SPO2, ponto de corte de lactato, ponto de corte do gradiente de conteúdo, ponto de corte do IPF2. Qual que é o problema disso aí? Os pontos de corte. Dicotomiza uma variável contínua. Isso a gente já falou algumas vezes, né? E a gente tem essa mania de fazer isso, de dizer assim, 7 é ruim e 6 é bom. Certo? No caso do IPF2, por exemplo. E o outro problema é a gente assumir que o único fenômeno fisiopatológico que explica essa alteração, no caso aqui, é o fluxo tecidual periférico, certo? Sendo que tem duas variáveis que influenciam. Quais são, Thiago? Do DFCO2? Que é a produção. É a produção e o fluxo. Tá? E a produção de células, a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo com o paciente. Então, você pode ter o gap de CO2 aumentado porque aumentou a produção e o fluxo não acompanhou, certo? Então, aí fica um pouco o estilo raciocínio da SVO2, né? Que a SVO2 é um marcador global de adequação entre oferta e consumo de oxigênio,
Se você aumenta o consumo, você teria que aumentar a oferta para manter esse VO2 constante. Se você não aumenta a oferta, esse VO2 cai, porque o consumo aumentou, vai retornar uma saturação venosa mais baixa para as câmaras de livre, certo? No fim, o gap de CO2 ele veio um pouco estranho, mas ele não está vendo adequação e oferta de oxigênio. Está vendo adequação do fluxo de sangue para lavar o CO2 na periferia. Né? O CO2 está sendo produzido como parte do metabolismo tecidual. Isso, gente, é muito variável. Né? O paciente está com 39 de temperatura, o VCO2 vai ser mais alto. Se está com 36, vai ser mais baixo. Então, isso pode mudar o gap de CO2 só por causa da temperatura que o paciente está. Às vezes, você controla a temperatura, você controla isso. Né? Então, em última instância, assim, a gente pegar um aspecto só de citopatologia, achar que uma intervenção que atua só em um aspecto vai resolver o problema. Né? E aí a gente entra nesse nosso meandro da terapia intensiva. Né? Ficar estudando, tentar intervir em variáveis fisiológicas, dicotomizando, que é perder informação, esquecendo de outras causas daquilo, que é jogar informação fora, que você sabe, pode usar. E aí é uma profecia autocumprida, né? Estudo ser neutro. Certo? E se desse positivo, ninguém ia acreditar. Eu ia ter que fazer um estudo maior para ser neutro de novo. Né? Então, acho que acaba sendo esse o contexto geral. Muito bem. Isso não tira de vocês a responsabilidade de ter que estudar isso, porque isso aí cai em prova de título, todo mundo fala. Aí vocês vão ter UTI que o pessoal fica correndo atrás de gap CO2. Né? E quem está estudando direito isso, a meu ver, é o Glenn Hernandes lá, que ele foca em perfusão periférica e acabou. Se o paciente esquentou, ele está ressuscitado, né? Acho que é isso. E você já ouviu falar do conceito de coerência hemodinâmica? Volta no algoritmo deles lá, só para a gente pegar. Bom, o que é incoerência? Se você for pensar do ponto de vista hemodinâmico, o que seria uma incoerência? Pensando nessas variáveis aí, SV2, lactato. Você vai mostrando a saturação venosa mitral alta, e tipo, um movimento de CO2 baixo, Mas elas são todos marcadores laboratoriais para avaliar perfusão e consumo de oxigênio. Mas a incoerência é você comparar macro com a micro. Então, o que seria? Por exemplo, um paciente que está com a perfusão ruim, mas que o débito cardíaco está bom ou alto. Certo? O que você faz com esse paciente? Se o fluxo está bom. A circulação está ruim. Não, está chocado, está positivo, sei lá. Mas ele está com débito cardíaco bom ou alto e a perfusão está ruim. Esse é o conceito. Quando tem isso, o que a gente faz? Não tem muito o que fazer, porque você já restou a macrocirculação melhorou. Seria um raciocínio assim, mais prático para o dia a dia, né? Então, não fica claro. No lactate, o estudo do Miyamaki, lá que saiu no Journal, 2011, tempo aí, esses eram os pacientes que eles davam tridil. O paciente chocado, eles davam bolos de tridil para reportar a situação. Isso aí não pegou essa nota. Teve algumas pessoas que fizeram isso aqui, né? Vocês imaginam quem é. E outros colegas tentaram usar, assim, não. E o interessante é, algumas pessoas falavam assim, o paciente realmente abria a periferia, voltava a ficar retrofundido, né? O lactate é um dos estudos que juntaram em meta-análise e gerou a recomendação da survival sepsis de guiar a terapia por lactato. Né? Graças a Deus, eles deram downgrade dessa recomendação e hoje eles colocam lá que você também pode guiar por perfusão periférica, eles com uma sugestão, uma recomendação forte. Mas
quando você está nesse cenário, você não sabe para onde atuar, né? Porque a gente consegue atuar na macropsicossocial, não consegue atuar na micro, em teoria, né? Tem que fazer assim para a perfusão. A gente imagina que se eu melhorar o fluxo ou a pressão, seja lá o que for, eu vou conseguir melhorar a situação no tecidual, né? Tecidual. Mas nem sempre isso vai acontecer. Tá? Enfim, eu acho que falta para o nosso raciocínio assim. Nosso objetivo no restar o paciente com choque é recuperar a perfusão periférica. Se ele esquentou, quer dizer que ele está com uma adequação entre oferta e consumo de oxigênio. Nesse caso, por exemplo, tem a survival sepsis recomenda isso. O que a survival sepsis recomenda? O paciente que está com perfusão ruim e que já acertou pressão, não é mais responsivo. Ela sugere. Você tem um paciente que você deu volume, você iniciou o vasopressor, o lactato caiu ou não, mas ele continua com a perfusão periférica ruim. Ele está com débito bom. Já. No algoritmo aqui, ele cairia onde aí? Não cairia em lugar nenhum, né? Ele se baseia no índice cardíaco. Aí tem uns trabalhos de um colega argentino, o Arnaldo Dubin, que estuda perfusão, e ele mostra que a dobutamina tem um efeito em recrutar uma circulação independente da alteração da cardíaca. Tá? Então, é nesse contexto que a gente vai pensar em iniciar no inotrópico, não, iniciar a dobutamina não pelo efeito inotrópico dela de fato, mas pensando na microcirculação, tá? Que é o que é a recomendação hoje da sua sepsis. Você pegar um paciente com uma perfusão persistente, que já restou a volemia e que está com pressão adequada, o próximo passo seria a do mútuo. Tá? Se o débito estiver baixo, aí faz um pouco mais sentido para a gente, né? Eu vou correr atrás, tentar aumentar o débito com ela. Se o paciente tiver insuficiência miocárdica e tal. Agora, faz sentido você iniciar o inotrópico mesmo quando o débito não necessariamente está baixo. Tá? Por esse racional teórico. É difícil alguém conseguir estudar isso mais a fundo, né? A gente não coloca isso nos estudos. Quem que colocou isso? O Andrômeda, ele colocou. Vocês lembram do algoritmo Andrômeda? O Andrômeda, o botou, eu não sei como é que está o Andrômeda 2, eu não lembro agora do protocolo. A prestigiosa revista brasileira de medicina. Esse aqui é o Andrômeda 2. Ele se baseia um pouco na ideia do Lee, mas ele vai um pouquinho adiante, tá? Então, primeiro que ele esquece essas coisas aí de MCO2 e tal. E no Andrômeda, o que é interessante? O grupo que guiou pelo lactato, ele teve o lactato mais alto, porque ele interviu mais, e ele teve os índices, esses índices, o MCO2, SO2, foram piores no grupo controle. No grupo que guiou pela perfusão periférica, os índices foram melhores. Semelhante ao que depois entrou aqui. Tá? Bom, aí ele vai pela perfusão normal. O que o Andrômeda 2 fez diferente? Ele usa a pressão diastólica como marcador de vasoplegia. Então, ele não guia ele não fala só PM de 65. Ele fala, se a PM está muito baixa, a pressão diastólica está muito baixa, eu vou aumentar o vasopressor para tentar corrigir mais essa vasoplegia. Com nora ou com vaso, que ele pode ajustar a noradrenalina, mas a vasopressão poderia. Se a pressão de pulso, então, está normal, está baixa, ele fala assim, avalia a responsividade, porque se a pressão de pulso está baixa, isso é um marcador de... Se a pressão de pulso está muito baixa. Quais são os dois determinantes da pressão de pulso? Volume sistólico. Volume sistólico e elastância arterial, certo?
Então, se a pressão de pulso está baixa, assumindo que a elastância está constante, ela não é constante, tá? Mas assumindo que ela está constante, você pode interpretar que o volume histórico está baixo. Então, ele fala, testa primeiro a fluido responsividade, fluido responsivo dá um voluminho. Fala até 1000. Tá? Pressão de pulso está boa, não está baixa, e a pressão diastólica não está baixa, ele fala, agora ele faz responsividade, porque ele está chocado, né? Mesmo que ele não tenha a pressão de pulso baixa, pode ser que ele seja responsivo. Tá? Bom, chega aqui, avalia de novo, se normalizou, só monitoriza, agora se continua normal, depois de acertar volume e vasoplegia, que é isso? Vou arrumar volume e vasoplegia, que é o basicão, no começo. Aí vai para a segunda etapa. Eu acho super legal aqui, eles já sacaram genial. Então, assim, avalia função cardíaca. Se tiver disfunção cardíaca, trata ela, sei lá. Disfunção miocárdica grave, você vai dar inotrópico, sei lá, alguma coisa. Não tem disfunção cardíaca. Vê fluido responsividade de novo, vai dando desafio hídrico até não fazer mais sentido. E ele fala, o paciente é previamente hipertenso? Sim. Ele fala, dá uma testada na PPM, vê se uma PM mais alta ajuda ou não. Tá? Mas baseado em perfusão periférica. Se ele melhorou a perfusão. Se ele não melhorar a perfusão, não insiste nisso. E aí, o que ele bota aqui? Não é hipertenso, continua com a perfusão normal, aí ele bota lá o teste com o dilatador. Ele bota teste, não é dar e deixar. É dar e ver o que acontece. Certo? É fazer o que a gente deve fazer na UTI, né? Tentativa e erro para ver se você corrige o seu alvo terapêutico, que aqui é a perfusão periférica. Certo? Investimento capilar. Certo? Não deu certo com isso aqui, aí ele bota aí terapia de resgate, aí pode ser um monte de coisa. Né? É um protocolo bem racional. Ele não usa nada de lactato, CO2, nada disso, certo? Aí ele foca muito no objetivo final, que é restaurar a perfusão, avaliada por uma das janelas da perfusão, que é por tempo de enchimento capilar. Certo? Tá bom? Mas o racional do teste no dilatador é esse. Que você pode ter um benefício em melhorar a microcirculação, independente do aumento do débito cardíaco. Certo? Mas ele botou o débito cardíaco antes, né? Então, antes de mais nada, faz um endpoint of care, vê se tem algo específico para tratar, tanto uma causa diferente, quanto uma insuficiência miocárdica aguda, né? É isso. Esse é o lambda 2, não sei, o estudo vai ser uns 1.500 pacientes. Tá? Então, ele deve dar uma resposta bem bacana se esse algoritmo de tratamento aqui faz sentido ou não. Tá? Certo? Bom, voltando para o teu trabalho. Agora vamos para a parte estatística aí. Isso a gente falou. O que você achou da análise estatística? Alguma crítica específica, Tiago? Não? Vamos aqui. Primeiro aqui, tabelão. O que não deveria ter nessa tabela que está aqui? Valor de P. Valor de P, né? Então, esse é o estudo randomizado, a gente não... Esse valor de P aqui ele não é interpretável. É o estudo randomizado. Certo? Então, a probabilidade, o P é 0,5 para todo mundo. Tá bom? Se fosse para a gente botar alguma coisa aí. Certo? A gente tem que ir no valor. E aí, se ele supusesse que alguma das variáveis tivesse impacto no resultado que ele quer avaliar, ele tinha que pensar isso a priori e fazer uma análise ajustada, ou com regressão, como a gente já conversou. Tá? Bom, e aí ele apresenta essas variáveis, esses desfechos também, que são desfechos clínicos, né, que ele apresentou. São desfechos secundários. E ele fez essas comparações aqui. O que nessas comparações, isso vale para todos. Ele fez para o SOFA, fez para a frequência, né? Qual que é o problema de fazer esse tipo de comparação? São múltiplas comparações.
Ele especificou se ele fez algum ajuste para múltiplas comparações? Não? Aí, assim, tem múltiplas comparações. Qual é o problema de você fazer muitos testes? Pode, assim. Qual que é o risco? Você cai. De encontrar alterações alterações espúrias, né? Você vai fazendo vários testes até que alguns você vai encontrar uma diferença, né? No fim, aqui é tudo neutro, né? O único que ele encontrou foi... Bom, teve índice cardíaco ali no começo. Isso aqui provavelmente é espúrio mesmo. E onde ele encontrou alguma coisa foi aqui nas 24 horas, tá? Só que é um problema. Esse aqui não é o melhor método para analisar isso aqui, né? Porque o que a gente quer saber? Se mudou ao longo do tempo, né? Não se mudou só num ponto. E, além disso, qual que é o outro problema? O resultado aqui nas 24 horas, ele depende ou não depende do baseline? Depende, né? Então, se o paciente saiu de um baseline pior, eu esperaria que em 24 horas ele esteja um pouco pior. Então, esse tipo de análise aqui, o ideal, se você quisesse analisar cada ponto separadamente, é que minimamente você ajustasse para o baseline. O modelo de regressão. Podia ser uma regressão linear mesmo. Entendeu? Minimamente que isso fosse feito. Mas o ideal aqui era era apresentar todos os resultados, como foi essa figura aqui, como essa figura, e fazer o tal do modelo misto. Comparar se houve diferenças entre os grupos ao longo do tempo, certo? E se teve tanto ao longo do tempo quanto diferença geral entre os grupos. Entendeu? Aí você testa as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, o ideal seria ele ter apresentado dessa forma, mas ele fez uma análise. A análise é relativamente simples, né? Ele fez várias comparações. Quando ele usou o mesmo teste várias vezes para comparar, o ideal seria ele pelo menos ter ajustado para múltiplas comparações esse valor de P. Tá bom? Usar alguma correção. Tá? Beleza. Algo mais? Alguma outra coisa que chamou a atenção? Não. Uma dúvida aí do estudo? Uma variável que fosse positiva, assim. Se ele não fosse variando, se ele só tipo, de uma hora para outra se a gente não ia valorizar. Né? Como ele não ajustou para múltiplas comparações, qualquer achado aqui é questionável, né? Mas, a não ser que o valor de P seja bem baixinho. Então, por exemplo, esse aqui está do multa, bem na trave. Se a gente fizesse qualquer critério para ajuste para múltiplas comparações, isso aqui já não seria significante, pela estatística frequentista, entendeu? E você fez aqui 1, 2, 3, 4, 5. O Bonferroni, o que ele faz? Se você sai de um P nominal de 0,05, você divide pelo número de comparações. Então, se você fez 5, o valor de P nominal viraria 0,01. Entendeu? Se você fez 2, seria 0,025. Se você fez 3, seria 0,017, assim por diante. Entendeu? Tá? A equação de Bonferroni, ela é a mais criteriosa, vamos dizer assim. Né? Tem algumas que elas não são tão estritas. Né? Tá? Agora, já a Nora, você provavelmente, se você usasse algum desses critérios de múltiplas comparações, ela existiria um sentido estatística, essa diferença. Né? E faz sentido, né? Usou mais do Buta, acabou dando mais Nora por causa disso. Vocês, não sei se vocês pegaram um paciente Charcot-Serge que você começou do Buta, deve ficar mais potente, vocês têm que aumentar a Nora. Geralmente, esse é o paciente que ele não teve ganho de débito, né? Porque se ele tivesse ganho de débito cardíaco com a Dobuta, ele ia manter a dose de Nora estável até reduzir. Né? O paciente que você dá dobutamina e você tem que aumentar a noradrenalina, é porque ele vasodilatou sem ganhar débito. E aí você tem que compensar o efeito vasodilatador da dobuta com o aumento da pressão. Isso é bem comum. Assim, quando a gente seguiu o River, a gente fez isso direto. Assim. Chegaram lá, a CO2 está baixa, o HB está bom, 10, deu um monte de volume, aí o paciente continua com a CO2 baixa e ligava do Buta. Ligava do Buta, o paciente ficava potente. É bem sempre isso acontecia, mas a gente observava com uma certa frequência. Muito bom. Algo mais? Estão muito quietos. Estão com fome? Isso. Tá bom.
Beleza, então, uma coisa mais chata. Vamos, isso aí. Então, para a prática, o que a gente fica? Continuaria sem usar. Qual que é a minha sugestão para vocês? A gente, não é que, primeiro que assim, vocês estão na residência, vocês têm que, de vez em quando, usar, porque senão vocês não vão entender o conceito. Vocês não vão nem saber criticar. Entendeu? Se vocês não, de vez em quando, não coletar um par de gasometria. Como que eu faço essa avaliação? Um par de gasometria. Eu coleto uma gaso central e uma gaso lateral, certo? Por outro lado, a gente não pode ter fé cega nisso aqui. A gente vê que talvez faça até mal, né? Se você seguir correr atrás disso. Mas, às vezes, pode ajudar a fazer um raciocínio clínico. Você pega um paciente na puta, a profissão está ruim, e aí você dosa tudo, o level de lateral está normal, o CO2 está normal, tal. Aí você fala, putz, o problema está na microcirculação mesmo, entendeu? Então, talvez ajude vocês a solucionar nesse sentido, tá? Mas não vai ter um algoritmo de tratamento específico que resolva. Né? Agora, assim, o do Andrômeda, eu realmente acho que ali eles estão chegando lá onde tem que chegar, sabe? Vamos ver como vai ser o resultado do estudo clínico. Mas é bem baseado em variáveis que a gente tem na mão, né? Para ele simples de se obter. A única questão, assim, para ele tem que ser pressão arterial invasiva, lembrar que a não invasiva, ela estima a média, ela mede a pressão arterial média, estima a sistólica e a diastólica, e aí, se o paciente está muito chocado, ela pode dar tudo alterado, né? Entendeu? Você ter uma artéria para conseguir seguir aquele protocolo. Tá bom? Bem. Acho que é isso aí. Olha, bom, vocês. Olha que fez